Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a graça. O que é graça, né? Graça é o favor imerecido, é o perdão que nós não merecíamos, mas que o Senhor Jesus Cristo ocupou o nosso lugar ali naquela cruz. Aquela cruz que era para mim, para você, e Ele carregou ela para morrer, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. E inaugurou um novo tempo, o tempo, né, dos gentios, o tempo da graça, aonde o Evangelho agora podia chegar até os confins da terra. Podia sair agora da nação de Israel, dos judeus, e chegar até todos os povos, como Deus havia prometido a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas hoje eu quero falar sobre 5 grupos que desperdiçaram a graça do Senhor. Sim, 4 desperdiçaram e um aproveitou a graça. Apenas um. E da mesma maneira nós vemos hoje muitas pessoas desperdiçando a graça de Deus. E Paulo, lá em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, ele fala que foi colocado um espinho na carne dele. E ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho. E o Senhor disse para ele, está no verso 9, a minha graça te basta. Então a graça do Senhor é tudo o que nós precisamos. É pela graça que nós somos salvos. E com a salvação, nós herdamos uma nova cidadania, cidadania dos céus. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a graça é tudo aquilo que nós precisamos. E aí, houve ali alguns grupos que desperdiçaram. E o primeiro grupo que desperdiçou a graça de Deus foi o grupo dos interesseiros. Tem pessoas que são assim, né? E eu quero mostrar para vocês por quem esse grupo é representado. João 19, o versículo 23 e 24 fala assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isso foi assim. Ou seja, eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam participando ali daquela crucificação, vendo tudo o que aconteceu, mas eles se voltaram para o interesse próprio, desperdiçaram toda a graça que eles poderiam ter aproveitado por interesse material. Por algo, eles tinham tanto, né, para ouvir de Jesus, para naquele momento, né, receber o perdão do Senhor, receber a graça e serem restaurados, mas eles preferiram olhar para aquilo que era material. E infelizmente, esse grupo, ele é grande e ele tem crescido muito. Muitas pessoas, eles veem no Evangelho um meio de ganhar dinheiro, eles se tornam mercenários da fé. Nós vemos isso crescendo assim de uma maneira assustadora e muitas vezes trazendo grandes escândalos, porque muitas pessoas eles querem comprar a bênção e tem outros que querem vender a bênção, então se torna um negócio. Acaba as coisas se tornando um negócio e acaba o material ocupando o lugar do espiritual. E foi o que aconteceu com aqueles soldados. Poderiam ter recebido a graça, poderiam ter recebido, né, ali a salvação, a entrada no reino dos céus, mas eles preferiram as roupas. Eles preferiram aquilo que era material. E nós temos que estar muito atento a isso. Quantas pessoas, né, eles querem a bênção de Jesus. Eles querem prosperar, querem enriquecer, mas não querem compromisso com Jesus. Querem tudo aquilo que o Senhor tem para dar. O Senhor tem sim, Deus dá, Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem casa para dar, Deus tem apartamento, Deus tem carro, Deus tem tudo isso. Mas Deus quer saber aonde está o nosso coração. A palavra de Deus diz assim que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então,
O que está no meu coração? Qual que é a motivação do meu coração em buscar o Senhor? Eu vou para a igreja para adorá-lo ou para buscar as bênçãos? Porque eu quero uma bênção daqui, eu quero uma bênção ali, começo a fazer campanha e Deus abençoa, mas essas pessoas não querem compromisso com o Senhor. Depois que recebe a bênção, vão embora, mas quando tem outro problema, aparece novamente. São os interesseiros. São o primeiro grupo a perder a graça, a desperdiçar a graça de Deus. O segundo grupo está aqui em Mateus 27. Mateus 27. São os escarnecedores, que também tem demais. Não é mesmo? 39 ao 44, 27, Mateus 27, do versículo 39, fala assim: E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões, fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. O verso 46 fala: Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. O que acontece? Os escarnecedores são pessoas que escutam os ensinamentos de Deus, de Jesus. Ali, quantos escarnecedores, quantas pessoas que estavam ali escarnecendo de Jesus e que ouviram a palavra dele, que seja no templo, seja na sinagoga, seja no Monte das Oliveiras, seja aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão. Sempre tinha uma grande multidão. Então, essas pessoas ouviram a mensagem, eles sabiam, que o Senhor, de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito, tanto que eles começam assim: salvou a tantos, salva-te a ti mesmo, você não é o Filho de Deus? Então eles haviam ouvido a mensagem de Jesus, eles ouviram a mensagem, mas o que acontece? Eles agora faziam parte dos zombadores, as pessoas que desprezam a graça, e elas escarnecem do próprio Deus. E quantas vezes, às vezes a gente que é cristão está passando por uma luta e tem sempre alguém para falar assim: uai, mas você não é crente? Ai, mas você não vai na igreja tal? Acha que ser crente é ter uma vida, que Deus é nosso empregado. Deus é o nosso empregado. Não, eu preciso, olha, eu estou doente, Senhor, eu tenho que ser curada agora. Aí você dá ordem para Deus te curar naquela hora. Senhor, olha, eu estou desempregado, o Senhor tem que abrir a porta do emprego. Esses escarnecedores, eles acham que ser cristão nós não somos mais servos de Deus. É Deus que tem que nos servir. E aí, quando acontece algo na nossa vida, eles começam a escarnecer, começam a zombar. E como tem zombadores? Como piadas, zombando de crente, zombando de igreja evangélica. Às vezes você vê aí, uma rede de televisão aí que sempre que nas novelas dela colocava alguma pessoa crente, era para zombar. Se colocava uma igreja ali, era para zombaria. Então, essa zombaria, ela existe desde sempre. Desde sempre. Por isso o Senhor fala que nós não devemos assentar na mesa dos escarnecedores. São aqueles que escarnecem, da obra do Senhor, que escarnecem da graça de Deus, que escarnecem do próprio Deus. E tem algo também que é escarnecer de Deus. É quando nós cristãos, mesmo estando em pecado, colocamos uma máscara de santos e subimos no altar e apregoamos e falamos do Senhor, mas o nosso coração está cheio de escárnio, porque isso é escarnecer do próprio Deus. Só que a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5, que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então pode ter certeza que todos os zombadores, eles vão ter aquilo que eles, como diz a palavra, o homem cava uma cova, depois ele cai dentro dela. Então nós temos que ter muito cuidado
de zombar, né, da palavra de Deus, de zombar de Deus, de zombar aquele ali, olha, domingo, tá de paletó e grava. Ah, é pastor. Só pode ser pastor. Aí já começa aquela zombaria, né, rindo, ridicularizando. Seja qual igreja, seja igreja humilde, seja igreja grande, seja igreja pentecostal, seja igreja neopentecostal, seja igreja renovada, seja igreja tradicional, seja o que for, está falando o amor de Deus, não entre, não se assente na mesa dos escarnecedores, não escarneça, não escarneça. Por quê? Porque você está desperdiçando a graça de Deus. E está entrando nesse segundo grupo, que é o grupo dos escarnecedores. E o terceiro grupo, vamos falar aqui do terceiro grupo, que são os impressionados. É aqueles que se impressionam, mas nunca tomam uma decisão. Marcos 6, o versículo 16 em diante fala assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, o ouvia. Atendendo e de boa vontade o ouvia. Quantas pessoas são assim? Vão na igreja, né? Ou até mesmo te ouve, são simpáticas, são aquelas que são simpatizantes do evangelho. Esse é o terceiro grupo, né? Eles são impressionados, eles se emocionam, vão na igreja, se emocionam, falam: nossa, que coisa boa, fica com a consciência tranquila, nossa, sai até mais leve do culto. Mas na hora de tomar uma decisão, de se tornar um verdadeiro crente, de ter um compromisso, de batizar, de seguir o Senhor mesmo, eles saem fora. Eles saem fora. Então esse grupo, né, é o grupo que desperdiça a graça. Ele sela a sua ruína com a sua indecisão. São os indecisos. Estão o que? Desperdiçando a graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos. E nós estamos chegando, né, no fim dessa graça. Porque depois que Jesus arrebatar a igreja, acabou o período da graça. Muitas pessoas vão ser salvas durante a grande tribulação? Vão. Mas não vão ser mais pela graça, não. Hoje é pela graça. Nós simplesmente abrimos nosso coração, confessamos Jesus como Salvador da nossa vida. Né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então somos salvos por meio da graça, pela fé, por meio da graça. E aí, o que acontece? Vai acabar isso. Você vai ter que ser perseguido, você vai ser, né, vão tentar de todas as formas que você negue o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas durante a grande tribulação serão martirizadas. Por quê? Né? Talvez esses indecisos aqui, ó, vão ficar aí. Mas eles ouviram falar de Jesus. E eles têm ouvido falar que também vai chegar um tempo em que o governo da terra, ele vai ser governado por um anticristo. E aí? Que decisão vai tomar? Vai continuar em cima do muro? Não tem jeito de ficar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro sempre cai para o lado de fora e morre. E morre. Quando você cai do muro, você já cai morto. E aí? É hora de tomar uma decisão. Quarto grupo são os espectadores. Também tem demais. Lucas 22, 54. Deixa eu ler aqui. Peraí, 54. Fala assim: então prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Espectador, aquele que só quer ver o que está acontecendo, mas ele não participa. Ele não participa. Quantos espectadores hoje vão dentro da igreja? Quantas pessoas são espectadores? Ele vai lá, assiste o culto,
A gente não assiste culto, a gente participa do culto, porque culto ao Senhor é prestar um serviço ao Senhor. Então, quando nós tiramos um tempo para estarmos ali na igreja, aquele tempo é o tempo seu e de Deus. Não é o tempo de você ficar pensando em outras coisas, ficar reparando a roupa do fulano, a roupa do ciclano, o cabelo do fulano, olha, o pastor gaguejou, ou ele falou essa palavra errada, ou não sei o que, papapá. Esses são os espectadores. Eles observam de longe. Eles ficam até felizes. Os espectadores, eles ficam até felizes, sabe? Quando eles veem o crescimento do reino, eles alegram com os testemunhos, mas eles não se envolvem. Vão na igreja, né, para assistir e não para prestarem um culto ao Senhor. Tem muito espectador. Muitas pessoas, por exemplo, em dia de festa, eu não sou muito fã de festa em igreja, porque eu acho que o lugar de Deus, muitas vezes Deus ele fica em segundo plano, né? E aí, o Dia das Mães, aí vai aquele monte de espectador para ver o filho apresentar. Às vezes a pessoa é uma oportunidade de pregar o evangelho, é uma oportunidade de levar uma palavra de salvação, mas muitas vezes a igreja faz tanta programação que a palavra da salvação mesmo, ela fica de lado. É tanta apresentação disso, apresentação daquilo, apresentação de outras coisas, que se torna às vezes entretenimento. E aí o que acontece? As pessoas vão e são apenas espectadores, foram lá para assistir um teatro, foram lá para ver uma apresentação, não foram para se render ao Senhor, não foram para se render, não foram para cultuar. Então esses são os espectadores, ficam observando tudo que está acontecendo. Observa tudo, mas não ficam de longe. Eles sempre estão de longe. Não se envolvem, não participam e nem querem se participar. E aí tem aquela desculpa, não, eu não vou me envolver não, porque a gente acaba sabendo de coisa que olha, não existe igreja perfeita. Você sempre vai saber de alguma coisa que talvez não vai te agradar. Mas nós não temos que agradar o homem, nós temos que agradar a Deus. Deus é que tem que receber a nossa verdadeira adoração. E quando nós vamos na igreja é para adorar a Deus. Esse tem que ser o verdadeiro motivo. Então nós vimos 4 grupos, né? Os grupos dos interesseiros, dos escarnecedores, dos impressionados e dos espectadores. Agora nós vamos ver o grupo, né, representado por uma pessoa, que são o grupo que verdadeiramente vai buscar o Senhor. Aqui em Lucas mesmo, 23, versículo 39, fala assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele simboliza, sabe quem? Qual grupo? O grupo dos humildes. O grupo daqueles que reconhecem os seus erros. Um dos malfeitores estava escarnecendo, o outro estava dizendo para ele: você nem teme a Deus? Esse homem não fez nada para estar aqui. Um ladrão que estava na cadeia sabia que Jesus não tinha feito nada. Se esse ladrão sabia, toda a cidade sabia. Mas a cidade, uns preferiram escarnecer, os outros preferiram as roupas, né, o interesse materialista, como a grande multidão que queria, né, o pão, que queria a multiplicação do pão do peixe, que queria as curas, que queria os milagres, que só estavam atrás de Jesus pelos milagres. E agora esse, que era a pessoa talvez mais indigna,
a pessoa que jamais se cogitaria, talvez a pessoa que nós pensássemos assim, que teria menos chance de alcançar a graça, foi o único que alcançou a graça. O único. Ele reconheceu os seus pecados, ele olhou e ele viu que ele precisava desesperadamente dessa graça. Ele sabia que a sua vida física, ela estava acabando, mas que ele poderia ter uma vida eterna. Que ele poderia ter uma vida eterna. E ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Rei, porque fala quando entrares no teu reino, ou seja, você tem um reino. Esses são os que realmente recebem a graça. Agora, diante desses 5 grupos, a qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo dos interesseiros, ao grupo dos escarnecedores, ao grupo dos impressionados, dos espectadores ou dos humildes? Você pertence ao grupo daqueles que buscam verdadeiramente a graça de Deus? Que verdadeiramente se coloca longe de tudo isso, de todo esse escárnio, de toda essa questão materialista, de toda essa questão de emoções, fica impressionado. Tem gente que vive uma vida cristã só na esfera da alma, não tem vida espiritual porque só se emociona, só vive na esfera da emoção. Vai no culto, chora, se emociona, no outro dia não tem nenhuma mudança de vida. Graça é mudança de vida. Conversão é mudança de caminho. Você está vindo para a direita, você mudar a sua direção. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. E sem mudança de mente não há mudança de atitude, não há mudança de vida. Então nós precisamos entender que diante, olha, de 5 grupos, um apenas está buscando a verdadeira graça. Que nós possamos examinar nós mesmos e falar assim: Senhor, será que eu estou no grupo errado? Será que essa palavra ela é para mim? É para mim, sabe? Eu fiquei pensando: Senhor, será que eu participei de algum grupo aqui? Porque a gente tem que vigiar. A palavra de Deus fala assim: vigiai e orai. E às vezes a gente precisa vigiar muito mesmo, porque de repente a gente se pega em um grupo desses aqui que está simplesmente jogando a graça fora, está desperdiçando a graça. A graça está aí, mas não querem a graça, preferem as coisas dessa terra, preferem o escárnio, preferem simplesmente se emocionar e sair com a mente tranquila. Já fui na igreja domingo, já tá bom demais. Nunca se envolve, está sempre de longe. São apenas simpatizantes. Mas eu quero te dizer, Jesus está voltando. E a palavra do Senhor fala em Eclesiastes assim: que em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então que nós possamos, diante dessa palavra, examinar nós mesmos, examinar como nós estamos diante de Deus. Será que as nossas vestes estão brancas? Será que elas estão? Será que se Jesus voltar agora, elas estão mesmo, branca mesmo, de verdade? E o óleo, ele está transbordando sobre a nossa cabeça? E as nossas lamparinas são acesas? Eu deixo essa reflexão, que você possa refletir e orar e falar: Espírito Santo, me mostra se eu estou desperdiçando a graça do Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.